Me localizando aqui. Só um minutinho. Isso. Só um minutinho. Gênesis capítulo 19. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 14. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando ele os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram na sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, chamaram Ló e lhes disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse, só um minutinho, ele lhes disse: Não, meus irmãos, meus amigos, não façam essa perversidade. Olha, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens. Eu vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram. E disseram: Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com a violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à procura da casa, os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiram encontrar a porta. Os 2 homens, então, perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tirem-nos daqui, porque estamos aqui para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar com as suas filhas, e lhes disse: Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por esta palavra. Eu louvo ao Senhor, porque nós temos nas Escrituras o testemunho, a orientação, a direção do Senhor. Quanto a nós, ó Deus, abre a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ouvir a Tua palavra e também a direção que o Teu Espírito nos dá. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Ô Lucas, eu acho que eu vou trocar de microfone, tá? Porque tá um barulho aqui que parece uma lata batendo, sei lá o que é isso. Vocês estão ouvindo? Tu. Bem melhor, bem melhor. Queridos, nós estamos entrando no capítulo 19 de Gênesis, lembrando que nós estamos fazendo uma caminhada que começou lá no capítulo 12. O nosso objetivo, o nosso propósito é aprender com esse patriarca que a fé, ela é algo que nós estamos construindo na nossa vida. Nós estamos nos passos da fé de Abraão. E o que nós temos aprendido aqui, que a nossa fé ela não vem sobre nós como um passe de mágica. Ela é desenrolada, ela é construída no desenvolver da nossa vida. Então a gente tem visto aqui os altos e baixos
da vida de Abraão. Capítulo 18, ele termina com 3 visitantes que nós falamos que são visitantes do céu, saindo da casa de Abraão e se dirigindo aí para a região de Sodoma e Gomorra com a missão bem específica e bem clara de destruir essa cidade. Quando Abraão fica sabendo das intenções desses homens, Abraão fez uma intercessão pela vida de Ló e pela família de Ló. E aí o anjo responde, então, dentro daquele diálogo que nós vimos na semana passada, que se houvesse pelo menos 10 justos na cidade, ele não destruiria a cidade. Depois dessa resposta, eles então saíram em direção à sua missão. Agora a gente entra no capítulo 19, nós vamos passar por essa narrativa. A gente, quando trabalha uma narrativa, é diferente, por exemplo, de uma carta. Na carta a gente tem, para quem isso foi endereçado, esse material, quem está lendo, a gente pega ali os textos, a gente destrincha versículo por versículo. Na narrativa a gente não trabalha dessa forma. Nós temos que tentar entender a ideia, então, sim, extrairmos dela algumas lições. Então, nós entramos agora no capítulo 19 e o narrador, ele se propõe agora a falar da destruição de Sodoma e Gomorra e da família de Ló, que foi o alvo da intercessão de Abraão. Então você vai ver que no capítulo 19, o Abraão ele não vai aparecer aqui, não é? Pelo menos não tão diretamente, mas o resultado da intercessão de Abraão vai aparecer. E você sabe essa história, você conhece essa história e você sabe que Ló e a sua família, de fato, saíram daquele local da destruição. A gente pode dizer que até a mulher dele, ela não teve o problema da mulher de Ló, foi fora da cidade. Mas a intercessão de Abraão, de certa forma, ela funcionou. Dito isto, eu quero voltar um pouco no tempo, agora na nossa atualidade, nos nossos dias, mas eu quero voltar lá em 2020, quando o mundo experimentou o início de uma grande pandemia. Quando eu li esse texto, foi isso que veio na minha cabeça. Nós experimentamos uma pandemia muito grande. Eu, particularmente, nunca tinha visto nada igual até aquele dia e eu espero nunca mais ver, né? E a gente já fica até meio que gato escaldado, tem medo de água fria. Então, esses dias, vendo o EPTV, eu fiquei sabendo que faleceu uma pessoa aqui com a varíola do macaco, né? Eu falei, bom, vai morrer gente, vai fechar comércio, seremos abalados novamente. A gente já fica com aquele trauma, né? E eu me lembro ainda quando os números eram bem pequenos, né? E apenas algumas poucas cidades haviam sido contaminadas. Aquilo foi chegando devagarzinho, devagarzinho, e dia após dia, uma pessoa após a outra foi passando a doença e isso foi contaminando o mundo inteiro. A pergunta que eu me fiz, e eu me fazia na época da pandemia, era a seguinte: seria possível que eu pudesse caminhar nas ruas e não ser contaminado? Seria possível eu andar sem nenhuma proteção, sem uma máscara, sem uma vacina, sem um remédio, ter contato com as pessoas como eu sempre tive e sobreviver a isso, principalmente quando nós chegamos a uma fase que foi a segunda onda da pandemia, que nós começamos a ver pessoas muito próximo da gente morrer. Na primeira fase, talvez, a gente ouvia falar, né? A gente sabia de alguém que conhecia alguém, mas de repente a morte estava dentro da casa da gente. De repente já era um parente próximo, um amigo, uma pessoa conhecida, um parente de um irmão da igreja, né? E esse foi um pensamento que veio sobre a minha cabeça. Dia após dia, uma pessoa após a outra foi se contaminando até que essa doença contaminou o mundo inteiro. Todos nós sabemos que existe ainda uma pandemia, mas é uma pandemia do pecado. O pecado está aí, morre gente todo dia. Pessoas morrem todos os dias vítimas do pecado que assola tanto a humanidade. Então não tem nenhuma parte desse mundo que o pecado não esteja presente. Então a gente sai na rua, o pecado está lá. A gente vai para o trabalho, lá está o pecado. Nós vamos para a escola, nós vamos para a faculdade, nós vamos para os nossos meios sociais e nós encontramos pessoas de todos os tipos afundadas em seus pecados. E provavelmente, uma grande maioria,
nem se dá conta daquilo que está vivendo. A pergunta agora é a seguinte: será que teria como um cristão devoto de Jesus Cristo, um crente em Jesus, um servo de Deus, um adorador, uma pessoa regenerada pelo poder da cruz, será que ela poderia viver nesse mundo tão pecaminoso, se envolver com a vida diária das pessoas, sem que ela mesma pudesse ser tão afetada pelo pecado a ponto de enveredar para uma vida dissoluta? Será que eu teria condições de me misturar no meio das outras pessoas, sentar com as pessoas, comer com as pessoas, viver com as pessoas, me divertir com as pessoas, frequentar os mais diversos lugares da sociedade, mesmo entendendo que alguns desses lugares, o pecado reina nesses lugares, e eu como cristão, eu como entendendo a minha salvação em Jesus Cristo, será que eu teria condições de viver nesses lugares e sair dali sem ser contaminado pelo pecado? Essa é a pergunta que eu me fiz quando eu li esse texto. Lá em Josué, capítulo 23, Josué ele faz um alerta ao povo quanto às associações com outros povos. Então, se o Helder puder colocar para a gente, versos 11 até o 13, do capítulo 23 de Josué, Josué fala sobre isso. Uma vez que eles foram libertos do Egito, eles não deveriam fazer associações com outras pessoas. Se você veio aqui domingo de manhã, se você veio aqui domingo à noite e está vindo hoje, observe como que o Espírito Santo está alinhavando uma ideia, mesmo sem eu e o Marcelo, que pregou no domingo de manhã, termos sentado para pensar em qualquer ideia. Né? Mas o Espírito de Deus ele vai alinhavando as coisas. Então, lá em Josué capítulo 23, verso 11, diz assim: por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se todavia vocês se afastarem, se aliarem aos sobreviventes dessas nações, que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem a eles, né, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Está entendendo o que está acontecendo aqui? O povo de Israel está avançando nas suas conquistas, ele está entrando na terra dos outros, que é prometida para eles, e à medida que eles vão sitiando esses lugares, Deus está falando: não se associe a quem está sobrevivendo. Porque se vocês fizerem isso, eu não vou tirar essas pessoas do caminho de vocês mais. Eu estou tirando agora. Mas uma vez que vocês se associam com elas, eu já não vou tirar mais. Não é? Ao contrário, elas vão se tornar para vocês como uma armadilha, como um laço para vocês. Chicote em suas costas e espinho em seus olhos. Ou seja, eles serão um incômodo para vocês. Eles vão trazer sofrimento para vocês. Até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor deu, o Senhor teu Deus deu a vocês. Isso aqui, essa desobediência, porque o povo de Israel se associa com muitas pessoas, ela vai trazer consequências trágicas, dentre as quais a gente vai ver lá no reino de Salomão, quando Salomão, que é hoje, por exemplo, eu comecei a pegar o tabuleiro e a separar os ingredientes, mas quando eu vi que faltava muito ingrediente, eu coloquei dentro do armário de novo, eu já ia colocar no forno uma mensagem, uma sériezinha, uma minissérie de mensagem sobre a vida de Salomão, justamente fazendo esse caminho da sabedoria até a insensatez de Salomão. Já percebeu que a vida de Salomão é assim? Ela vem de uma sabedoria, uma coisa maravilhosa, mas termina na insensatez. Não é? E você vai ver lá em 1 Reis, capítulo 11, verso 4, quando Salomão já idoso, não é? E ele se envolveu tanto dessa forma como Deus diz lá em Josué, para que não haja, que agora as mulheres e as concubinas de Salomão vão induzir ele a experimentar aquilo que há de pior e que se perpetuou no povo de Israel, que foi a idolatria. Então, à medida que Salomão foi envelhecendo, diz o texto, suas mulheres o induziram a voltar-se a outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como foi o coração do seu pai Davi. Olha só. Então, aquilo que Deus falou, olha, não faça isso, agora o resultado vem, né, anos depois. Então, o problema dessas associações com o mundo é que os crentes acabam imitando o mundo, e não o contrário disso.
Normalmente, à medida que nós vamos aproveitando muito, né, e andando muito no meio de todas as coisas e visitando todos os lugares, a tendência é que nos tornemos parecido com o mundo e não o mundo conosco. O sábio, lá em Provérbios capítulo 22, versos 24 e 25, ele diz assim: não se associe com quem vive de mau humor e nem anda em companhia de pessoas que se iram facilmente. Do contrário, você vai acabar imitando a conduta dessas pessoas e vai cair numa armadilha mortal, não é? No Novo Testamento, nós vamos encontrar várias orientações a não nos associarmos de forma profunda com pessoas cujo coração ainda não foi regenerado em Cristo Jesus. Então você tem textos como, por exemplo, que o Marcelo trabalhou aqui no domingo de manhã, sobre julgo desigual, e tantos outros textos no Novo Testamento, principalmente na carta de Paulo aos Coríntios, que vai nos alertar em relação a essas associações. É óbvio, é claro, que é impossível para a gente viver sem se relacionar com pessoas não cristãs. Isso é impossível. Nós teríamos que fazer igual essas seitas, que compram uma ilha, né, e vai para lá e cria uma sociedade secreta. Não é o caso. Mas o que nós entendemos de orientação bíblica é que esse relacionamento não deve exceder aquilo que é casual, aquilo que é necessário, não é? Justamente porque o pecado ele é venenoso, ele é como uma pandemia, ele se espalha. E Deus teve esse cuidado com o povo de Israel todas as vezes que pegou ele, depois que tirou do Egito. Esse cuidado, olha, cuidado com o mundo lá fora, cuidado com as associações lá fora, porque elas podem prejudicar grandemente a sua vida. O contexto de Ló era exatamente esse. Um homem que aprendeu do seu tio sobre o Senhor, que viu na vida do seu tio uma devoção ao Senhor, que pôde ver seu tio sendo direcionado sobre o Senhor, pelo Senhor, mas que agora vivia no meio de um povo extremamente corrompido, sujo e imoral, que não é muito diferente dos dias de hoje. Era exatamente assim. Quando Ló escolheu esse lugar para morar, ele foi atraído pela beleza. Você lembra lá no capítulo 12 ou 13, se eu não me engano, quando nós estudamos a separação de Ló e Abraão? Quando Abraão disse para Ló assim, olha para onde você quiser e vai, eu vou ao contrário. Então, Ló viu a beleza de Sodoma e Gomorra. Ele viu que era um lugar legal para ele, no entendimento dele, para ele cultivar, para ele ganhar dinheiro, para ele fazer prosperar o seu gado, para ele criar os seus filhos, para ele levar a sua família. Então ele é atraído por essa beleza, parecia ser um lugar próspero, bonito, atraente, sedutor, mas ele não conseguiu ver que debaixo, ou pelo menos não teve, né, uma percepção disso, que debaixo de toda aquela beleza daquela região fértil, onde tinha essas duas cidades, passava um esgoto fedorento, podre, cheio de larvas, que era capaz de contaminar qualquer pessoa que pudesse se aproximar desse lugar. Isso ele não viu. Ele foi atraído pela beleza das coisas. Muitas pessoas hoje ainda fazem a seguinte pergunta sobre essa relação de Ló com Sodoma. Quando eu falo pessoas, muitas pessoas falam, eu estou falando de pessoas que se debruçam sobre esse texto para analisar, para estudar. Eles fazem a seguinte pergunta: por que que esse homem permaneceu nesse lugar? Por que que esse homem criou os seus filhos nesse lugar? Por que que quando ele percebeu o esgoto podre que surgia debaixo da beleza, ele não pegou a sua família em humildade, baixou a cabecinha e voltou talvez até para perto do seu tio ou para qualquer outro lugar? Esse é o retrato do mundo de hoje. Muitas vezes os crentes, os filhos dos crentes, os parentes dos crentes, eles são atraídos por uma proposta de liberdade, uma proposta de curtição, uma proposta de beleza, uma proposta de moda, de luzes, mas não conseguem perceber que debaixo de tudo isso passa um esgoto podre, fedorento, capaz de contaminar ele e a família dele.
Então, crentes se envolvem com pessoas, frequentam lugares, se envolvem em situações que ele sabe que muitas vezes não são boas à luz das escrituras sagradas, mas eles não saem desses lugares. É o retrato de hoje. Isso aqui é muito normal de acontecer. E quando aqueles anjos, eles chegam ali na região de Sodoma e Gomorra, eles encontram também um lugar lindo, mas podre e venenoso. E era esse lugar que morava o Ló, o sobrinho de Abraão, do crente Abraão, que tinha feito, vamos botar isso entre aspas, uma forma de intercessão, de uma oração de intercessão. Você imagina a luta que Ló teve com esses três homens. Olha, me responde uma coisa, se tiver 50 pessoas lá e tal, se essas 50 forem justas, vai poupar? Vou. Não, e se tirar 5? Olha a luta, olha, me perdoa a minha... Né, essa minha ousadia, mas se tiver 20, se tiver 10, olha a luta que Abraão está com aqueles três homens, não é? Principalmente percebendo num dado momento que se tratava realmente de cidadão dos céus, intercedendo pelo seu sobrinho, pela família dele ali naquele lugar, mas ele não saía daquele lugar. Não é? Era ali que morava Ló, o sobrinho do crente Abraão. O texto diz que Ló estava à porta daquela cidade sentado. Lembra que Abraão também estava sentado quando viu esses três homens? Ló estava exatamente na mesma posição. Não é? E talvez ali fazendo a mesma coisa que ele provavelmente aprendeu com o tio, esperando algum viajante para que ele pudesse exercer o sagrado dever de hospedar alguém. Isso era sagrado para eles. Poder levar uma pessoa para dentro da casa, poder lavar os pés dessas pessoas, produzir uma comida, dar uma cama arrumada, era uma coisa sagrada para essas pessoas. Então, ele estava ali justamente para fazer esse papel também. Agora, segundo algumas pessoas que estudam esse texto, o portão daquela cidade dava acesso ao que nós chamamos hoje de prefeitura, um local onde pessoas importantes circulavam para falar sobre os diversos temas envolvendo aquela cidade. Política, comércio, segurança e tantas outras coisas. E é justamente nesse lugar que Ló está. Então, o que se vê aqui é que provavelmente Ló estava bem integrado naquela cidade. Ele ocupava um cargo talvez importante, ele andava com gente importante. Então, ele podia até, talvez, não concordar com as atitudes daqueles homens e daquelas mulheres daquela cidade, mas ele também não confrontava ninguém. Era aquele sujeito básico. Eu não te recrimino, mas também não te confronto. Eu não vou falar nada do seu comportamento, você não vai falar nada de mim, não é? Ele apenas estava lá. Ele não se contentou também em ser um morador comum, ele estava envolvido ativamente na vida pública da cidade. E quando aqueles homens chegaram, da mesma forma como no caso de Abraão, Ló também não sabia que se tratava de anjos. Ele está vendo três homens ilustres. Agora mesmo, antes de vir para cá orar, falar, não é? A hora que eu entrei ali para fazer uma revisão disso aqui, eu estava lendo, eu tenho aqui em cima da minha mesa o livro História dos Hebreus, do Flávio Josefo. E o livro, a História dos Hebreus, do historiador Flávio Josefo, ele é como se fosse uma passagem por vários textos da história dos judeus, baseado no Antigo Testamento. Eu me lembrei disso, falei, deixa eu abrir aqui lá no capítulo 19, de Gênesis para ver o que Josefo está falando disso, né? E ele chega a dizer que aqueles homens eram lindos, por isso que aqueles moradores insistiram em fazer o que queria fazer lá com eles, porque se encantaram com a beleza daqueles homens. Então, Ló não sabiam que eram anjos, mas viu que eram pessoas diferentes. Estavam ali pessoas diferentes, né? E ele faz justamente como seu tio, ele não prepara um grande banquete, mas ele oferece comida em sua casa para eles passarem a noite. Eles responderam que não iriam passar a noite na casa de Ló, e sim na praça da cidade, provavelmente um lugar de agrupamento de pessoas e comércios, mas também um lugar perigoso. A recusa imediata, o narrador não diz para nós. Por que eles recusaram? Por que esses anjos falaram, não vamos entrar na sua casa, nós vamos passar a noite aqui na praça, né?
Então, alguns dizem que eles estavam testando Ló para ver se Ló realmente estava querendo proteger aqueles homens, né? Então, Ló, conhecendo os perigos que haviam nessa cidade, ele insistiu para que esses homens fossem para sua casa. E eles aceitaram essa proposta. O que acontece a partir daí? Primeiro, os moradores da cidade cercam a casa com a intenção de violentar aqueles homens. A intenção é perversa. A intenção é maldosa. A intenção é libidinosa. A ideia é a perversidade mesmo. E aí, o narrador dá uma informação para a gente muito interessante, que ele fala que são pessoas de todas as idades, dos jovens até os mais velhos. O que ele está querendo mostrar para nós? Ele não está querendo dizer da idade das pessoas. Ele está querendo mostrar para nós que o pecado contaminou todas as pessoas da cidade, que aquilo era um pensamento coletivo, que aquela forma de ação, de pensar a vida, de pensar o mundo, já estava enraizado em todas as pessoas daquela cidade. Dificilmente alguém poderia escapar desse tipo de contaminação. Aquelas pessoas estavam tomadas por sentimentos perversos, imorais, violentos. Eles não se sentiam envergonhados de fazer uma proposta dessa. Eles não se sentiam envergonhados de ser daquele jeito. Era algo que fazia parte da história da vida deles. Eles eram daquele jeito. Todas as pessoas, podia ser novo, um adolescente, um jovem, um idoso, uma pessoa de meia idade, não importa, todas as pessoas já estavam contaminadas, né? E isso, talvez esses atos perversos, imorais e violentos, na proporção que havia lá em Sodoma e Gomorra, agora sim, por isso que transtornos psicóticos, como perversão sexual, distorção na área sexual, as pessoas são chamadas, né, diagnosticadas como sodomitas, porque é a imitação do comportamento que havia na cidade de Sodoma. Então, esse tipo de coisa é uma coisa difícil de nós concebermos. Por mais que o nosso mundo hoje seja imoral, não é? Por mais que você ligue a sua televisão, eu acho que você não faz isso, né? Ligar a sua televisão no carnaval para ver a escola de samba, e você olha para aquilo, e já ouvi falar, né, que se fosse buscar um lugar onde haveria algo muito parecido com um culto ao deus Baca do mundo antigo, seria a Sapucaí, não é? Mas por mais que você tenha acesso a ver essas coisas, nada se compara a isso que a narrativa bíblica passa para a gente, não é? Era um desejo promíscuo que provavelmente era comum a todas as pessoas. O que Ló faz com isso? Ló oferece suas filhas. Ló vai até lá fora e faz uma proposta louca. Que homem, na sua sã consciência, vai fazer um negócio desse? Já pensou um negócio desse? Principalmente os homens aqui que têm filha. O que a gente faria numa situação dessa? A gente vai para a porta e vai dizer, vai entrar aqui, vai ter que me matar, mas não vai entrar. Não é assim, homens? Homens, pai de menina, hein, Wesley? Barbudo desse jeito? A gente coloca logo na porta e fala, vai ter que matar. Não vai entrar. Não vai. Imagina o cara falar, eu te dou minhas 2 filhas virgens. É uma proposta louca, não é? Principalmente se você pensar que ele nem sabe quem são esses homens. Que ele não tem a menor ideia ainda que está se falando de anjo, cidadão dos céus, né? Então, ele oferece suas filhas. Tem comentaristas que dizem que isso foi uma grande hipocrisia de Ló, né? Mas seja lá o que for, é uma proposta incabível, não é? Principalmente levando em conta que Ló não conhecia esses homens. Entretanto, o narrador ele não quer dar nenhuma ênfase aos porquês de Ló. Por que Ló fez isso? O narrador não fala. Tem gente que diz assim, nossa, Ló fez isso porque era o Senhor. Ele não sabe quem são aquelas pessoas. Aqueles homens ainda não se revelaram para Ló. Eles vão fazer isso ainda, mas até agora não. Né? Então, o narrador ele não está preocupado em dizer por que Ló fez isso, né? Mas ele vai nos dar uma pista, um pouquinho mais à frente, do que ele quer nos falar a partir da reação daqueles homens, né? E aí vem mais uma fase ali, que é quando os moradores não aceitam a proposta de Ló.
O desejo pela perversidade era tão grande que eles rejeitaram a proposta de receber as filhas de Ló. Então, o que o narrador quer mostrar para a gente? O nível de perversidade e de imoralidade desses caras. Por que isso? Porque a ideia de Ló pegar naquele mundo antigo 2 filhas virgens, isso tinha um valor muito grande. A virgindade dessas moças, a idade dessas moças, tinha um valor muito grande para ser rejeitado por homens com todo aquele apetite que eles estavam ali na porta da casa de Ló. Então, o que o narrador está mostrando para a gente? A imoralidade dessa cidade, a perversidade, a distorção era tão grande que eles rejeitaram algo que naquela época era tão precioso para permanecer firme no seu ideal, na sua visão de violentar aqueles homens dentro daquela casa. Então, eles eram tão amantes da perversidade que eles passaram a não ter aquilo que Ló estava oferecendo, não tinha nenhum valor. O pecado já estava enraizado na vida daquelas pessoas. E mesmo o narrador dando ênfase a esse tipo de perversidade, nós podemos inferir que eles eram maus em todas as áreas da vida. Aqui ele está dando ênfase à perversidade, mas quando a sociedade chega a esse nível, você pode esperar qualquer coisa. A gente está vendo isso hoje a nível de política. Isso pode chegar a qualquer coisa. Quando você pensa, por exemplo, num psicopata, o que passa pela sua cabeça? O maníaco do parque. Não é isso? O Jeffrey Dahmer, lá que nós vimos no documentário. O Ted Bundy, que é outro lá que matou mais de 36 mulheres novas e bonitas de faculdade. O John Wayne Gacy, que matou mais de 30 adolescentes e violentou eles. Você já vem logo na sua cabeça essa coisa. Mas o psicopata, sabe onde que ele está? Na maioria dos casos, é lá no Congresso. Porque a psicopatia é aquela distorção que leva as pessoas a produzir maldade contra o outro sem sentir remorso. Então é tão mal você matar uma pessoa ou usar dessa perversidade, como é tão mal uma pessoa jovem roubar um idoso, ou fraudar o INSS, ou fraudar uma saúde. Isso é tão perverso como isso que está sendo feito aqui. Então, se eles chegaram a esse ponto da história deles, pode acreditar que a maldade de Sodoma e Gomorra, como nós vimos lá no capítulo 18, que chegou aos ouvidos do Senhor, não era só a questão desse tipo de perversidade, mas era todo tipo de maldade, violência e desonestidade contra todas as outras pessoas que viviam em torno deles, não é? Então eram pessoas inescrupulosas. E aí os anjos agora eles vão saindo da condição de vítima e eles passam a ser os agressores, né? Quando eles viram a ferocidade daqueles moradores, viram que eles estavam tomados pelos seus desejos perversos, os anjos agora se revelam para Ló e revelam seus planos. Dá uma impressão que era um negócio meio X-Men, né? As portas se fecham, puff, e eles passam a mão assim, os caras ficam tudo cego. Talvez tenha sido assim, não é? Mas agora, o que o narrador está mostrando para a gente é o seguinte: eles estão se revelando. E eles começam, então, a dizer para Ló o que eles foram fazer ali naquela cidade. Eles foram ali para destruir, para punir o pecado. Por mais que as pessoas pensem que Deus está alheio ao mundo, um dia todos verão que o clamor da maldade chega até Deus e um dia Deus vai visitar com juízo toda a maldade e perversidade do mundo. Isso é uma mensagem poderosa para nós. Deus não está alheio ao clamor, ao sofrimento das pessoas, à maldade do mundo. E um dia nós seremos visitados de novo e a maldade será visitada de novo, mas com juízo e com punição. Ali, naquele momento, os anjos orientam Ló quanto ao que ele deveria fazer. Os anjos, então, pedem a Ló que reúna os seus familiares, saiam da cidade, saiam daquela vida, saiam daquele mundo. Parece o evangelho sendo pregado para nós o tempo todo, né? Saia desse mundo, saia desse lugar, saia do meio dessa perversidade, saia do meio dessa podridão. Muitas vezes o crente quer botar o pé lá dentro o tempo todo, quer viver aquilo o tempo todo, quer se parecer com esse mundo o tempo todo. E Deus está dizendo para a gente, saia desse lugar, porque um dia vai ter visitação, saia daí, não é?
Então Ló vai falar com seus candidatos a genro, mas eles não acreditaram na história de Ló. Será que é uma pegadinha? Será que é uma história? Será que é uma fantasia da cabeça de Ló? E isso levanta uma discussão sobre a representação de Ló em Sodoma. Como Ló era visto nessa cidade? As pessoas aceitaram Ló? As pessoas respeitavam a crença de Ló? As pessoas sabiam que Ló cria em Deus? Isso levanta essa discussão, não é? Como é que eles viam Ló? A ponto de Ló falar de uma calamidade dessa, e até aqueles que frequentavam a sua casa, que iam casar com as suas filhas, não acreditaram naquilo que ele estava falando. Você imagina isso? Você dizer para os seus filhos sobre o juízo de Deus e eles não estão nem aí para o que você está dizendo. Imagina você dizer para pessoas que você ama, pessoas que convivem com você, sobre o juízo de Deus e elas não te dão a menor atenção, pensam que você está brincando com aquilo que você está falando. Primeiro, eles não ouviram Ló. Depois empurraram Ló para o lado e disseram que esses homens aí, esse tal de Ló chegou aqui como um estrangeiro, agora quer ajuizar sobre nós. Depois ele promete suas filhas em casamento a homens daquela cidade, mas na frente, mais um pouquinho na frente, esses homens não levam em consideração as palavras de Ló. Então a pergunta que se faz é como é que era a representação de Ló nessa cidade. Provavelmente Ló nunca foi aceito nesse lugar. Provavelmente, Ló nunca foi visto, nem mesmo pelos seus genros, como um crente igual ao seu tio Abraão. Talvez ele até falasse sobre Deus, mas não foi visto como um crente. Você já pensou em pessoas assim? Elas vêm à igreja, elas ouvem o evangelho, elas têm uma Bíblia, mas elas não têm crédito na sua família, porque a despeito delas falarem alguma coisa sobre Deus, a despeito delas serem reconhecidas como um crente em Jesus Cristo, elas não vivem dentro da sua casa como um crente em Jesus Cristo. Elas se associam com as diversas coisas da vida. Eu já tive experiências assim. Eu já tive pessoas sentadas comigo de 80 anos, de 85 anos, de 70 anos, não foi uma nem duas, chorando amargamente, porque casou e se associou com uma pessoa que não tem nada a ver com o evangelho. E toda a sua geração, ela podia contar, não havia um crente em Jesus Cristo. E ela chorava de derramar lágrimas. Você já pensou isso na sua frente? Uma pessoa de 70, 80 anos, dizendo para você, pastor, como eu me arrependo de não ter me imposto como uma crente em Jesus Cristo, porque eu era submissa ao meu marido e eu não queria contrariá-lo. Isso é dramático, gente. Isso é dramático. E a pessoa fazer uma contagem, um recenseamento da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, e ela não encontrar um crente. Então, há de se pensar o que Ló representava para essa cidade. E é exatamente isso que acontece quando o crente ele cria alianças com o mundo. Ele não tem credibilidade, ele não tem autoridade quando ele vai falar para as pessoas que Deus vai punir o pecado justamente porque ele faz parte daquela vida. Ló estava lá, ele estava ganhando dinheiro na cidade. Quer falar o quê? Está ganhando dinheiro aqui, ué. Você quer falar o quê? Você faz parte aí, você concorda, quando a coisa é boa para você, você dá o seu aval lá na prefeitura, você dá o seu sim lá, como que agora você quer falar alguma coisa? Né? Então talvez Ló nunca tenha falado o que aprendeu com Abraão para os seus genros ou para outros moradores, e se falou, foi tão superficial que eles não associaram a mensagem de Ló com aquilo que iria acontecer naquele dia. Então Ló nunca representou a bondade, o amor e o juízo de Deus naquela cidade, ele apenas se contentou a ser uma pessoa menos maligna do que os outros. Já viu isso? Quando a gente começa a se contentar a ser menos mal do que o mundo, só isso. A gente não confronta, a gente não ajuiza o pecado, a gente não fala sobre o evangelho, a gente tem aquela vida mansa para não prejudicar ninguém, não ir contra ninguém, não queremos arrumar briga com ninguém, e a gente se contenta com aquela ideia só da gente ser menos mal do que os outros. O evangelho não é assim, gente. O evangelho é diferente. Você quer pregar o evangelho? Você vai criar contendas.
Você quer viver uma vida cristã? Vai ter amargura. Vai ter gente que não vai gostar de você. Vai ter gente que não vai te chamar para o churrasco. Não adianta, não vai te chamar para o churrasco. Você só vai ver o churrasco na foto. Porque você vai passar a ser o maior sujeira da história. Entende isso? As crenças de Ló foram sufocadas pela possibilidade de uma vida lucrativa numa cidade que parecia muito boa para investir e criar filhos. Foi isso que Ló fez. E eu quero falar um pouquinho, a gente já está caminhando para o final, eu quero falar só um pouquinho sobre o valor de crenças bem estabelecidas na nossa vida e na família da gente. As crenças, elas nos ajudam tanto doutrinariamente quanto espiritualmente. Eu estabelecer coisas bem firmadas. O que é que nós cremos aqui na nossa casa? Qual é o nível de aliança que nós temos com Deus? Qual é o nível de aliança que a gente tem com a Igreja de Cristo, com os crentes em Jesus Cristo, né? E com os pilares da fé cristã? Tá? Isso nos ajuda tanto do ponto de vista doutrinário como espiritual. As crenças nos ajudam na formação do nosso caráter e da nossa reputação como crentes em Jesus Cristo. Então, aquilo que nós sabemos é uma coisa. Aquilo que a gente faz com o que nós sabemos, isso pode nos definir como sujeito da fé. Uma coisa é eu saber um monte de coisa sobre a igreja, sobre Deus. Outra coisa é como eu faço com aquilo ali na minha vida cotidiana. Tá? Então, as nossas convicções, elas são importantes. E elas devem ser claramente estabelecidas, primeiro, diante de Deus. Eu preciso estabelecer com Deus as minhas crenças. Sabe por quê? Porque se elas não estiverem estabelecidas com Deus, elas vão ser enfraquecidas diante das outras pessoas. Se você não tiver firmeza naquilo que você crê, se isso não está certo entre você e Deus, você não vai se estabelecer, essa crença não vai se firmar quando você estiver na frente de outras pessoas. As pessoas vão confrontar a sua fé no seu trabalho, a pessoa vai confrontar suas convicções no seu trabalho e você vai sempre ceder. Em nome da paz, em nome da boa vizinhança, você vai sempre ceder as suas crenças, porque elas não estão bem firmadas e estabelecidas com o seu Deus. Então, isso era uma coisa que talvez Ló devesse fazer. Estabelecer as suas crenças com o seu Deus, como o seu tio Abraão. As crenças, elas devem ser afirmadas e trabalhadas em casa. Em casa nós temos que fazer isso, chamar os filhos da gente, os cônjuges da gente. O que nós cremos realmente? Qual é o nível que está as nossas convicções e as nossas crenças? Sabe por quê? Porque se elas não estiverem bem estabelecidas na sua casa, vai ceder na rua. Se na sua casa não estiver bem firmada, não pensa que lá na rua vai ser diferente. Vai ceder lá fora. E é nessa hora que pai e mãe choram. É nessa hora que nós lamentamos quando a gente vê os filhos da gente ou desviando, ou simplesmente tendo aquela vida assim que ele entende a igreja, ele vai à igreja, mas ele não se posiciona como um salvo em Jesus Cristo. É aquela coisa mais branda, não é? Então, primeiro, ela deve ser claramente estabelecida diante de Deus, para não ser enfraquecida diante das outras pessoas. Deve ser afirmada e trabalhada em casa, para não haver concessão nenhuma na rua, senão começa a conceder. E ela deve significar tudo para nós, porque senão não significarão nada quando houver pressão sobre a sua vida. Você sabe das suas convicções, mas aí você começa a se perguntar, mas será que vale a pena? Será que é desse jeito mesmo? Então, se ela não for tudo para você, ela não vai ser nada. Na hora que você estiver sob pressão. Que foi o que aconteceu com Ló. Na hora que ele estava sob pressão ali, aquelas crenças não deviam valer absolutamente nada. Esses 3 pontos faltaram na vida de Ló e da sua família. Eles foram salvos, sabe pelo quê? Misericórdia de Deus. É aí que eles foram salvos. Como é que a gente pode concluir isso aqui? O que a gente aprende dessa passagem de Ló? Né? Primeiro, nós não devemos pensar que nós podemos brincar com tinta usando luva branca e isso aí não sair borrado, viu? Então, cuidado com as associações, a conta pode chegar e pode ser alta. A gente não pode pensar, mesmo sendo crentes em Cristo Jesus, que você pode brincar com o pecado. Tem determinados lugares, determinadas situações, determinadas associações que você não deve fazer. Não pensa que você pode entrar e sair do inferno sem
sem alguma coisa manchar você, sem ser notado. As coisas não são bem assim, não é? Eu aprendo aqui que nós devemos ser claros na exposição do Evangelho. Nós estamos no mundo e nós devemos pregar o amor de Deus, mas nós devemos pregar a justiça de Deus também. Tá? Não fica com medo de pregar e falar para as pessoas que Deus pune o pecado, não. Isso é bíblico. Você pode, se você tiver autoridade bíblica no Espírito, pode acreditar que a pessoa vai baixar a cabeça. No ruim de tudo, ela vai ficar endemoniada, aí que vai ficar legal mesmo, que o pau quebra de uma vez. Não é? Porque a pior coisa que tem é lidar com um demônio enrustido, que fica ali se escondendo, se remoendo dentro das pessoas. Quando ele bota a cara para fora, aí que você roda o barraco mesmo. É agora que eu sou crente. É uma doideira, né? Crente é cruel. Então, a gente não deve ter esse medo de falar para as pessoas que Deus também é justiça e que vai punir o pecado. Isso é amor, gente. Isso é misericórdia. É a mesma coisa que você vê uma pessoa se drogando, fumando, e você não... Olha, toma cuidado, isso pode matar você. Isso é uma questão de amor, de misericórdia. Não se contente em ser menos mal. Isso não adianta nada. Lembra quando Abraão fez a intercessão para o Jó? Se houver 10 justos, justiça baseada no quê? Ele era menos perverso do que os caras de Sodoma? Não é? Então a justiça de Abraão era essa. Ló é justo porque ele é menos do que os caras de Sodoma. Que é isso? A gente não tem que se contentar em ser menos mal do que os outros. Nós temos que ser bíblicos, não é? Então a gente precisa confrontar, tem hora que a gente precisa confrontar o pecado. Eu aprendo aqui por último que nós devemos trabalhar com a nossa família as nossas crenças bíblicas. Essas coisas têm que ser conversadas dentro da casa da gente. Essas coisas têm que ser aliançadas entre nós. Tem que ser pactuadas entre nós. Quem somos nós aqui dentro dessa casa? Tem coisas que não fazem parte da nossa vida. Tem coisas que a gente trabalha com os filhos, a gente dá aquela meia tigela, aquela coisa com a família, mas tem coisa que não. Quantas vezes eu já chamei meus filhos, falei, olha, não adianta, pode chorar, pode espernear, que é casa de crente, não vai rolar isso aí, não vai. Não vai. Depois que você tiver maior de idade, com 20, 25, 30 anos, se você quiser seguir o seu sonho, a responsabilidade é sua diante de Deus, mas aqui, enquanto estiver aqui, é casa de crente, as coisas rolam desse jeito. Nós temos que estabelecer aquilo que nós cremos de fato. Quem é o Senhor dessa casa? É Jesus, não tem outro. Quem é que é a nossa regra de fé e prática? É a Bíblia, não tem outra coisa. Não é a televisão que vai ditar a nossa moda, é Cristo. Não é a televisão, os seriados, as novelas que vai ditar os nossos costumes. Quem vai ditar é a Bíblia. Você pode assistir novelas, você pode fazer o que você quiser, mas quem vai ditar a regra é a Bíblia. Ok? Então tem coisas que nós devemos firmar os passos. Eles precisam, a nossa família precisa saber quem nós somos. Senão fica um negócio meio assim esquisito, né? Então estabeleça as fronteiras na sua casa. Sua casa precisa entender a fronteira que existe entre o mundo e a igreja. Senão fica aquela coisa assim, até onde vai a igreja, até onde começa o mundo, como é que é isso? Né? Essas coisas têm que estar bem estabelecidas. Então a gente precisa deixar claro as nossas convicções, no que nós realmente cremos, qual é a nossa fé, o que Jesus representa para nós. Tudo isso nos ajuda, de fato, a viver nesse mundo tão contaminado, um mundo onde parece tudo muito bonito. Essa semana eu fiquei sabendo que teve aqui uma banda de rock aqui no shopping, né? Eu fico imaginando, nossa, quantos filhos de crente não devem ter ido ali, quantos crentes talvez não foi ali dar uma olhadinha, né? De vez em quando a gente vê o crente lá metido no meio dessas coisas, você fala, nossa, será que ele pensa que ele pode entrar ali, sair, vai ficar tudo certinho? As consequências podem vir futuramente, né? E a gente tem que deixar claro, eu acho que o crente, quando ele pisa num lugar como esse, ele tem que olhar com os olhos de Jesus. Lá em Mateus 9, Jesus viu aquela multidão como ovelhas sem pastor, totalmente perdidas, totalmente amarguradas, desorientadas, como ovelhas que não têm pastor, né? Amém? Vamos orar ao nosso Deus, Vitor? Vamos fazer isso? Para a gente quer ir embora encontrar. Você não está com a saudade do seu filho? Oh,
O meu também está febril, por isso que ele não veio. Gente, a minha família é o seguinte, a Paula, às vezes, ela não vem nas quintas-feiras, porque a Paula faz um curso de 7 às 8 da noite, todos os dias. Não é um dia assim, é todo santo dia, né? E ela vai até a pé, que é lá para aquele lado do Habib's lá. Mas na hora de voltar, eu fico preocupado. Por mais que Pouso Alegre seja seguro, né? Hoje, meio-dia, debaixo de um prédio que eu moro lá, uma voz de mulher, socorro! Socorro! Mas foi um desespero, sabe? Aí, tá me roubando, tá me roubando. Eu falei, como é que eu vou pular do nono andar? Não tem, ainda tem aquela tela, né? E aí, de repente, quando eu olhei, o cara deu uma gravata no cara. Só que o cara engravatado, o indicado como estava com roupa, tipo essas roupas da CEMIG. Entendeu? Falei, nossa, parece um trabalhador, não parece um ladrão, né? E aquela briga, e o cara imobilizou o outro. E a mulher, ele está querendo me roubar. Aí alguém perguntou para a mulher assim, ele estava querendo te roubar? Então, ele é o meu ex. Aí todo mundo, aí soltaram o cara. Só para fechar, soltaram o cara. Aí eu fui embora, isso não era na hora do almoço, né? Aí eu vim embora trabalhar e tal, aquela coisa toda, né? Aí a Paula falou, pai, o senhor não sabe o que aconteceu depois. Começou um banzé, e um defendia um lado e o outro, e dois idosos começaram a sair no tapa da porta do prédio. E a polícia brotou, e fica na posição! Gente, desculpa, mas foi muito, só as doideiras, né? Então eu me preocupo. Como que eu... Exatamente. Então, assim, ela quando vem, aí a gente faz questão, ou eu ou a Marina, a gente vai pegar, porque a gente não sabe, né? Senhor, muito obrigado por essa noite, ó Deus. Aplica essa palavra no coração dos teus filhos, ó Deus, e de uma forma mais poderosa, mais significativa, mais bíblica do que aquilo que a gente faz quando a gente explica um texto. Porque também sou falho, ó Deus, e muitas vezes nós acabamos inferindo muito de nós na palavra bíblica. Então eu peço em nome de Jesus que o teu Espírito tire, ó Deus, toda essa poluição e aplique aquilo que é do Senhor no coração dos teus filhos aqui nessa noite. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e até domingo pela manhã.